Boa noite a todas. Só fixar o tema da live. Boa noite a todas. Um prazer receber todas aqui para uma live especial hoje, que é a live de lançamento da consultoria online Mulheres que Treinam com Alma. Vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar e já entro com todos os detalhes que eu trouxe para vocês essa noite. Esperar o pessoal chegar. Prazer receber todos vocês que estão. Obrigado, Tati Rezende, Renata Diniz, Vitor, Roseli, Sandra Muniz, Sônia, todos que estão entrando. My Boutique Style. Bacana receber vocês por aqui. Mais 2 minutinhos, eu já vou só esperar o pessoal ir chegando e eu já vou entrar com a apresentação desse projeto que eu estou inaugurando hoje oficialmente, que é a consultoria Mulheres que Treinam com Alma. Monique Kirley, um abraço aqui de Orlando, Flórida. Outro abraço para você aí. Seja bem-vinda, Selma. Sejam bem-vindos a todos. Vamos lá, mais um minutinho. Já vou iniciar os detalhes e conversar com vocês a respeito da consultoria Mulheres que Treinam com Alma. Esse projeto que tá saindo do forno hoje e eu espero que possa alcançar essas mulheres e essas pessoas que estejam buscando se beneficiar dos exercícios físicos da melhor forma. Mais 2 minutinhos, já vou iniciar, pessoal. Sejam bem-vindos a todos que estão aqui. Clau MHM, obrigado, Clau. Espero ter você conosco. Dani Pavan, Rosemary, o pessoal tá entrando, a Michele, a Amy Costa Soares, a Rosiane Martins, a Dani V Pavan, Michele Souza Farm. 7:05, vou iniciar e aí vou começar a apresentação para vocês, hein? Muito bom recebê-los aqui. Vamos lá. Iniciando então. Pessoal, primeiramente, muito boa noite. Agradeço a presença de todos que estão aqui. Para mim é um motivo de alegria poder propor um serviço de consultoria nesse momento, porque nesse período que nós estamos passando já há alguns meses, o quanto nós estamos vendo que nossa saúde é preciosa. Muitos já sabiam disso, muitos já viviam com consciência disso, mas quando nós temos uma crise de saúde, uma pandemia, o quanto nós vemos que a saúde é um bem de extrema importância, precioso para a nossa vida aqui. Então, poder propor algo que ajude as pessoas a terem mais saúde, para mim é motivo de muita alegria. Muitos de vocês me conhecem aqui do Instagram Academia com Alma, como
o responsável pelas postagens, responsável por todo o conteúdo aqui do Instagram. Alguns talvez conheçam pelos meus livros digitais, tenham lido algum dos meus livros digitais, mas a Academia com Alma, ela não tem o nome de academia à toa, né? Ela é fruto também da minha experiência e do meu trabalho como professor de educação física, como personal trainer há quase 20 anos. Então, eu tenho na minha prática, né, na minha experiência profissional, atuado como personal trainer exclusivamente há quase 17 anos. Eu sou formado pela Unesp, aqui de Presidente Prudente, Universidade Estadual Paulista, e tenho duas especializações. Eu tenho uma especialização em Ciências do Treinamento Desportivo e tenho uma especialização em Treinamento Personalizado e Musculação. Então, essa é minha área de atuação como profissional. E desenvolvendo esse trabalho aqui da Academia com Alma já há 6 anos, e tenho há 20 anos a minha prática diária é atender os meus clientes, as minhas clientes, atendo em casa, atendo em condomínio, atendo em prédios, atendo nas academias, né, principalmente. Então a gente já tem uma larga experiência, e é toda essa experiência que eu estou querendo dividir com vocês nesse projeto Mulheres que Treinam com Alma. O projeto Mulheres que Treinam com Alma, essa consultoria, ela foi introduzida num grupo do WhatsApp, um grupo que eu já venho cuidando há quase 3 semanas, compartilhando conteúdos que dizem respeito ao exercício físico, né, a autoestima da mulher, e agora culminou com esse lançamento aqui da consultoria. Então as pessoas que estão no grupo do WhatsApp, elas vão ter a preferência aí na aquisição dessa consultoria. Mas antes de falar propriamente do que seria, como será essa consultoria, eu vou abordar alguns temas e alguns dados aqui para que são conteúdos que eu fui conversando com essas participantes do grupo, percebendo as principais dificuldades, os principais detalhes, e eu quero aqui expor algumas considerações sobre isso, e aí sim a gente falar sobre a consultoria. Primeiro, nós temos um ponto principal, que mais da metade da população brasileira, ou quase metade da população brasileira, é sedentária. E dessa metade que é sedentária, nós temos 53% das mulheres desse grupo são sedentárias. Isso dá mais ou menos quase 60 milhões de mulheres que são sedentárias, que não se exercitam o mínimo. Só que quando nós vemos as propagandas em relação a exercício físico, elas abordam muito a questão estética, elas abordam muito a questão dos resultados em relação a emagrecimento, a ganho de massa muscular, a corpos sarados, né? E esse ideal teórico, ele fica muito longe daquilo que essas pessoas se encontram no momento. E isso, em vez de estimular as pessoas a começar a se exercitar, acaba que as pessoas elas se desanimam, se afastam, porque elas veem o nível atual delas, né, de descondicionamento, de sedentarismo no caso, e elas têm dificuldade, elas acham que elas precisam objetivar aquele estereótipo. E na verdade a gente pode se beneficiar dos exercícios físicos sem necessariamente ter essa obrigação de chegar nesses níveis. E às vezes nós nem queremos, na verdade, chegar nesses níveis. E nós não precisamos chegar nesses níveis extremos de condicionamento e de estética para nos beneficiar dos exercícios físicos. Então nós temos uma grande população que é praticamente invisível. Eu recebi já feedback de pessoas que se sentem invisíveis quando vão até a academia ou procuram se exercitar, porque elas não se encontram
ou não querem ou não se encontram nesse padrão que supostamente seria o ideal. Então, esse mundo fitness, ele fica muito distante desse mundo que é o da saúde, esse mundo que é o de você se exercitar dentro da sua realidade, e é isso que eu posteriormente vou falar aqui, que é a proposta da consultoria Mulheres que Treinam com Alma. Mas com o advento da pandemia, mas antes até, nós já temos um grande grupo de pessoas que por uma série de fatores elas treinam em casa. Elas buscam, elas precisam por uma necessidade particular realizar seus exercícios em casa ou num condomínio, no seu apartamento, enfim, um treino residencial. E com o advento da pandemia, essa necessidade aumentou muito. Só que essa necessidade de treinar em casa não tira a necessidade de você buscar auxílio profissional. Então, há uma série de fatores que são importantes para que você possa se beneficiar dos exercícios treinando em casa e com segurança e eficiência. Então, há muitas vantagens de você treinar em casa, né? Você não vai ter que se deslocar até a academia, você vai ter maior privacidade, você vai poder escolher o ambiente, a música que você quer escutar. Dependendo do bairro ou da cidade que você mora, você pode treinar na sua casa com mais segurança, não vai precisar estacionar. Então, tem uma série de fatores que faz com que treinar em casa seja interessante. Mas tem algumas desvantagens, porque talvez você vá precisar investir em alguns materiais para você ter um treino mais adequado. Você em casa, talvez, se você não tiver um personal trainer, você não vai ter uma pessoa ali do seu lado para estar supervisionando o seu treinamento. Talvez você copie um treino aleatório da internet, né? E embora treinar na academia não significa que você vá ter orientação, não significa que você vá ser cuidado. Muitas vezes na academia você só vai ter acesso aos aparelhos, mas muitas vezes você tem um treino que ele não é individualizado, ele não tem uma progressão. Então, treinar no ambiente da academia não necessariamente significa que você está tendo orientação. E na academia você pode ter uma perda de foco também por alguns motivos, e em casa também. Você treinar em casa, se você não estiver ali focada, você pode se distrair com algumas tarefas domésticas, alguma necessidade de algum ente familiar ali do ambiente, né? E se você não tiver esse foco, você pode perder esse benefício de estar treinando em casa. Mas são muitas nuances, eu só estou trazendo isso para ficar claro que há benefícios, né? Vantagens e desvantagens, mas nesses dois ambientes a chave é você ter orientação, e é isso que eu quero trazer aqui hoje. Então, eu fiz um questionário com as participantes do grupo lá no WhatsApp, e para receber um feedback delas em relação às principais dificuldades, às suas experiências em relação ao exercício físico e às suas expectativas também. Então, dentro do grupo, né, muitas pessoas estão sedentárias, não têm praticado, ou praticavam, mas não conseguiam se manter, ou com o advento da pandemia acabaram tentando treinar em casa, mas não conseguiram manter. E a maioria dessas pessoas, elas tinham como objetivo saúde principalmente, mas todas, é claro, têm um objetivo, dependendo da sua realidade, de diminuir, né, o percentual de gordura, aumentar um pouquinho a massa muscular, fortalecer, diminuir flacidez. Isso é um objetivo comum à maioria, né, dos praticantes de exercício físico, mas também tem objetivos que estão relacionados a características especiais, ou que estão relacionados a algum problema de saúde já pré-existente que exige ainda mais cuidado, que exige ainda mais uma personalização desse treinamento, ok? Então,
Um ponto interessante é que eu perguntei quais são as maiores dificuldades para que essas pessoas, para que essas mulheres se mantessem fisicamente ativas. E as respostas elas foram muito semelhantes, muito parecidas, que está mais no fator motivacional, no fator interno dessas pessoas, né, de conseguirem se exercitar, do que propriamente algum fator externo. Então, preguiça, desânimo, falta de compromisso, medo de se machucar, disposição, a questão do horário muito apertado. Então, são queixas recorrentes dessas pessoas que têm dificuldade de se exercitar independente do ambiente. Então, essa parte de desânimo, de preguiça, né, de não estar entusiasmado, de começar e parar, isso é um desafio de todas as pessoas que treinam, das que fazem exercício hoje regularmente, elas passam por esses mesmos desafios. Então, a pessoa que está sedentária hoje e ela vai começar um programa de exercício físico, ela vai ter que lidar e superar com esses detalhes. Mas o que é interessante que se você está sedentária e você precisa e você toma iniciativa de se exercitar por conta, vou começar uma caminhada ou vou começar a fazer um treino que eu vou pegar aqui da internet aleatório ou eu vou me matricular, enfim. Se você não tem uma percepção de que o treino realmente é um treino feito para você dentro das suas necessidades, você não vai ter um efeito positivo de perceber que você está melhorando, de que você está tendo uma evolução, um bem-estar, e a pessoa vai acabar parando, porque nenhuma pessoa que não é da área, ela tem obrigação de saber de treino, de saber de todos os detalhes que envolvem uma progressão de treinamento. Então, isso fica muito evidente que essa preguiça, esse desânimo, ele pode ser potencializado negativamente pela falta de orientação, pela falta de compromisso, de não ter esse suporte profissional. Isso, em 20 anos de prática, a gente observa muito. E uma dúvida que as pessoas tinham em relação ao exercício, isso eu já comentei numa outra live aqui, por mais que nós tenhamos hoje a tecnologia, nós tenhamos muita informação, as dúvidas das pessoas em relação ao exercício físico são dúvidas básicas. Elas têm dúvidas básicas, têm receios e que são básicos, muita coisa do senso comum, ou que são disseminadas de uma forma não tão verdadeira, ou de uma forma equivocada, melhor dizendo, e que faz com que essas pessoas tenham algumas limitações, alguns bloqueios em relação à prática de exercício físico. Então as pessoas elas têm dúvida, eu quero me exercitar, por onde eu começo, que modalidade que eu começo, eu faço musculação, eu faço treino localizado em casa, eu corro, eu pedalo, eu caminho. Então, nós temos diversas modalidades disponíveis, diversas ferramentas e metodologias para se alcançar um objetivo, no caso de um treinamento físico. No caso do treinamento personalizado, normalmente nós usamos uma tríade aí, 3 elementos, que é o treinamento localizado, treinamento de força, treinamento resistido, né? A parte cardiorrespiratória e uma parte aí de trabalho de flexibilidade, mobilidade. Então, normalmente num treino personalizado, ou personal trainer que atende na academia ou personal trainer que atende em casa, ele vai trabalhar esses 3 aspectos dentro da necessidade de cada cliente. Então, se algum cliente ele tem um determinado tipo de necessidade e objetivo, ele vai dividir esses 3 itens, né? O fortalecimento muscular, a parte condicionamento cardiorrespiratório, a flexibilidade, no treinamento de acordo com a necessidade e objetivo desse cliente. E nós temos que as pessoas elas têm medo quando elas vão fazer em casa, têm medo de fazer errado, elas têm receio de
de estar realizando algum movimento inadequado. Então, é importante que de alguma forma essas pessoas elas tenham orientação e tenham uma sequência nesse treinamento. E perguntando para essas mulheres o que não pode faltar num programa de exercícios físicos, elas responderam que não podem faltar respeitar a individualidade, treinos mais curtos, treinos de fortalecimento, né, orientação profissional, exercícios cardiorrespiratórios. Então você imagina como uma pessoa leiga ela vai administrar todos esses aspectos e ainda ter que fazer sozinha em casa se ela não tiver uma orientação profissional. E uma coisa que eu gosto de deixar claro, que eu já postei na Academia com Alma, eu já falei em live e é uma lição que as pessoas têm que aprender. Você copiar um treino da internet que foi montado por um professor, por um profissional de educação física, não significa que você está fazendo um treino com orientação profissional. Você copiar um treino da internet que foi montado por um professor, mas que não foi montado para você, não significa que você está treinando com orientação profissional. Se eu entrar na internet agora e pegar uma sequência, um treino, um programa de treino que foi postado no YouTube há 5 anos por um professor, não significa que se eu fizer aquele treino, eu vou estar fazendo um treino com orientação profissional. Aquele treino ele foi montado por um profissional, mas não significa que aquele treino ele tem todos os elementos que você precisa. Então, um treino personalizado, um treino individualizado, ele precisa ser montado para você, dentro das suas necessidades, para atender os cuidados que você exige e que você demanda dentro do seu condicionamento físico atual. Então isso é uma coisa bacana para as pessoas que não têm condição de ter uma orientação mais personalizada, as pessoas encontrarem meios de se exercitar de uma forma com uma certa orientação. Mas eu, como personal trainer, como profissional de educação física, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar o que é realmente a realidade. Eu me recordo aqui, quando eu era estagiário ainda numa sala de musculação, e quando eu comecei a trabalhar com musculação na sala de musculação, e eu atendia 10, 15, 20 pessoas ao mesmo tempo, e eu me sentia incomodado de não poder corrigir, de não poder orientar, de não poder dar uma supervisão mais personalizada para as pessoas dentro da sala de musculação, porque era impossível. É impossível um professor ou 2 professores eles conseguirem dar todo esse feedback, essa supervisão para todos os praticantes numa sala de musculação. E aquilo me incomodava, mas quando eu ia montar o treinamento de todas essas pessoas, o treinamento ele era personalizado. Eu montava cada ficha, eu levava para casa e cada treinamento era diferente. Eu pegava a avaliação dessa pessoa e eu pelo menos, eu não tinha um treino base, um treino que servia para todo mundo. Eu montava o treino e mudava esse treino quantas vezes fossem necessárias, porque pelo menos a pessoa está pagando, ela precisa ter um treino que foi feito para ela. Porque você pagar uma academia ou uma academia de baixo custo e você pegar um treino que você e mais 50, 100 mil pessoas vão estar realizando a mesma coisa, é iniciante, intermediário, avançado. Você acha, quando você entra no consultório médico, o médico antes de te avaliar, ele já te dá a receita? Então a gente precisa pensar nisso, porque como eu disse no começo, nós estamos percebendo que a saúde é o nosso bem mais precioso. Então se nós não estamos dispostos a investir um mínimo em orientação e nós achamos que o exercício é fácil, pode ser feito de qualquer jeito, e que um treino só, você montar um treino para uma pessoa, a pessoa vai realizar aquele treino e aquele treino não vai ter nenhuma progressão, não vai ter nenhuma mudança. Então a gente precisa pensar nessas coisas. E eu me recordo que normalmente nas academias funciona assim.
Pode ser que algumas não, mas nas que eu conheço e nas que eu tive experiência, elas funcionam assim. Você entra na academia, você marca uma avaliação física, aí você faz a avaliação física com um professor, que pode ser o mesmo professor da sala ou não, e você sai da avaliação física, independente do resultado sair na hora, você já desce para treinar. Quando eu trabalhava, quando eu era o avaliador físico e nessa academia que eu era o responsável, a pessoa que fazia a avaliação comigo no dia, ela não treinava no mesmo dia, porque o treino dela ainda não existia. Então, eu fiz a avaliação, aí eu vou analisar a avaliação e mais o que eu conversei com essa pessoa, e aí eu vou prescrever a dose de treino que ela precisa. E depois, no outro dia, ela vai começar o treinamento. Então, essa preocupação, esses detalhes, eles fazem toda a diferença. Mas, infelizmente, não é a regra, não é o que normalmente nós observamos e nós vemos. Então, dentro de tudo isso, dentro de todas essas nuances de treino, de todas essas necessidades, de todas essas demandas, dentro da minha experiência, eu me senti impulsionado a tentar oferecer algo dentro, né, da minha vivência e também da professora Roseli, que é minha sócia, de oferecer algo concreto para a pessoa ter um norte, para a pessoa ser cuidada dentro de uma necessidade, dentro daquilo que ela merece em se tratando de exercício físico, para que realmente ela possa falar: eu estou realizando um treinamento que foi feito para mim, que foi pensado para mim, eu sinto que eu estou fazendo aqui e é o que eu preciso. E quando mudar o meu treino, eu sinto que eu sou capaz de fazer. Eu sinto que está tirando de mim o meu melhor. Eu sinto que está adequado às minhas necessidades. E isso é possível fazer mesmo na consultoria online à distância, porque você pode ter toda a orientação, pode ter todo esse cuidado, todo esse feedback, e para realizar o treino aí sim, no local e no momento que você puder realizar. Então aqui eu entro no ponto hoje que eu vou apresentar para vocês o que é a consultoria online Mulheres que Treinam com Alma. O que é esse programa, o que a gente vai oferecer e como você pode adquirir a consultoria. Então, a consultoria Mulheres que Treinam com Alma, ela consiste no quê? É um programa de 4 meses, uma programação de 4 meses, onde nós vamos te avaliar, mandar um formulário que você vai preencher, que a gente vai te conhecer melhor, com todas as suas necessidades, né? Uma avaliação da sua condição atual. Com esses dados, nós vamos montar um programa de treinamento. Um programa de treinamento não significa um treino que vai durar 4 meses. Um programa de treinamento é um programa que pode ter 1 treino, 2 treinos, 3 treinos ou quantos treinos forem necessários nesse período de 4 meses, para que você consiga, nesse período de 4 meses, iniciar a prática de exercícios físicos na sua rotina, né, com essa supervisão. Então, a consultoria ela consiste nesse programa, nessa orientação de 4 meses, onde você vai ser avaliada através desse formulário. Depois, nós vamos enviar esse programa de treinamento através de fotos, de vídeos explicativos dentro do seu programa, com a execução do movimento, posição correta, como você deve realizar. Depois nós vamos dar uma coisa que normalmente não existe consultoria nesse sistema. Nós vamos orientar você na aquisição de materiais, se forem necessários. Nós vamos ver se você já possui algum material, se você já tem algum material que você já comprou, e aí nós vamos orientar você na aquisição desses materiais. Então você vai comprar, se tiver necessidade, só vai comprar aquilo que você precisar para realizar o treinamento.
Então nós não vemos consultoria onde os profissionais eles orientam as pessoas ao que elas precisam comprar. Então as pessoas gastam muito dinheiro, às vezes comprando equipamentos e materiais desnecessários e acabam não gastando em orientação profissional que fariam com que elas economizassem. E nós vamos dar nesse período de 4 meses um feedback semanal através do WhatsApp, tirando dúvidas, né? Respondendo algumas dúvidas que surgirem durante esse período de consultoria. E eu trago aqui, então, basicamente a consultoria ela funciona assim. Então é um programa de 4 meses onde nós vamos dar toda a supervisão com treinamento, com feedback em relação ao que está sendo realizado, e a pessoa vai ser conduzida durante esses 4 meses para realizar o seu treinamento. Então, quais são os diferenciais da consultoria online Mulheres que Treinam com Alma? Primeiro, a alta personalização do treinamento. Então, através desse questionário, através do que nós vamos conversar pelo WhatsApp, nós vamos realmente sentar e prescrever o treinamento da forma mais personalizada dentro da necessidade de cada uma. Esse programa ele vai ser montado por 2 mentes de 2 professores que há mais de 20 anos estão diariamente prescrevendo e orientando exercícios físicos em academias, em casa. Então eu e a professora Roseli vamos olhar para você e vamos sentar e vamos juntos montar o melhor programa que você puder realizar dentro da sua realidade. Então esse é um grande diferencial. Você não vai adquirir a consultoria e eu vou te mandar uma coisa pronta, automática, que foi feita para todo mundo. Não, é um treinamento personalizado que ainda será montado dentro da sua realidade. E isso faz toda a diferença. E é difícil você encontrar no mercado esse tipo de consultoria. Então, o programa de treinamento ele não é um treino que você vai realizar ele durante todo o tempo. Ele vai ter uma progressão e nós vamos enviar um treinamento. Você vai realizar de acordo com o número de vezes da semana ou com a sua disponibilidade de tempo. Tudo isso a gente vai conversar e o treinamento vai ser montado de acordo com essa sua realidade nesse momento. Nós vamos ter esse contato semanal, esse feedback semanal pelo WhatsApp, tirando dúvidas. Esse é um grande diferencial. E o diferencial também que vale muito a pena mencionar é o valor do investimento. Hoje, se você for contratar um personal trainer para te orientar presencialmente, se ele for te orientar, vou dar um exemplo aqui, 3 vezes por semana, te cobrando mais ou menos uns R$75 a sessão, você vai gastar ou você vai investir nesse personal R$900 por mês. É mais ou menos o valor dos nossos clientes presenciais. Então, se você colocar R$900 por mês e multiplicar por 4, por um período de 4 meses, que seria a duração do nosso programa, você vai estar investindo aí quase R$4.000, fora o valor da academia. Então, você ter um personal trainer, ele exige realmente um investimento muito maior, mas a consultoria que a gente está fazendo de uma maneira mais acessível possível, mas que a gente possa oferecer personalizada, ela vai custar mais ou menos 10% ou nem 10% desse valor. Então, é um valor muito acessível, você dividindo por 4 meses, para você ter todo esse auxílio, para que realmente você consiga se exercitar da maneira que você precisa e merece. Então, o investimento da consultoria, ele é uma fração do que você gastaria para ter o mesmo conhecimento presencialmente. Então, a diferença, qual que é assim, uma preocupação minha e da professora Roseli?
Nós vamos te oferecer todo esse nossa experiência, o nosso conhecimento, tudo que a gente adquiriu nesses 20 anos de prática, e nós vamos oferecer dentro da sua necessidade os melhores caminhos para que o exercício físico possa ser incorporado na sua vida da melhor forma possível. Só que nós vamos oferecer isso por uma fração do que seria o valor que se você fosse contratar o nosso serviço presencial, que a gente tivesse ali do seu lado realmente na nossa cidade ou na sua cidade. E antes de falar o valor do investimento, eu queria falar que as primeiras 10 mulheres que fizerem a aquisição da consultoria Mulheres que Treinam com Alma, elas vão ter um bônus especial que eu e a professora Roseli vamos estar oferecendo. Esse bônus é uma chamada individual por vídeo de 30 minutos, onde pode ser antes do treinamento ou depois do ou durante o treinamento, e isso a gente vai conversar para a gente tirar ao vivo, né, e através de vídeo orientar e tirar todas as dúvidas. Então esse vai ser um bônus super especial para as primeiras 10 que adquirirem a consultoria. E o investimento dessa consultoria, ele será no valor de R$ 299. Então, se você dividir 299 por 4 pelo valor da consultoria, dá menos de R$ 80 por mês para você ter todo esse auxílio, todo esse sistema que vai te ajudar a realmente se exercitar com mais segurança e eficiência. E as formas de pagamento desse valor do investimento, você vai poder pagar à vista no seu cartão de crédito, vai poder parcelar em até 12 vezes pelo aplicativo PicPay ou por transferência bancária, né, o valor total. Então, está apresentada a consultoria Mulheres que Treinam com a Alma. Esse valor de R$ 299 é um valor super acessível, é uma fração do que custaria essa nossa prestação de serviço num outro formato, mas eu quero que fique claro que realmente vai ser uma consultoria personalizada em tempo real. Não é algo que já está feito, não é algo que já está programado, é uma coisa que vai ser realizada e orientada e prescrita dentro da sua realidade depois que a gente conversar, ok? Então, eu vou deixar aqui um espaço para que, se tiver alguma dúvida das pessoas que estão presentes, e finalizando aqui, nós vamos para... Eu já vou abrir o carrinho no grupo do WhatsApp, porque as pessoas que estão no grupo do WhatsApp, elas vão ter a preferência na aquisição da consultoria, mas se você está assistindo a live e quiser saber informações, você acessa a bio do Instagram e entra no grupo do WhatsApp, me chama no privado lá ou me manda um direct no Instagram para que você possa garantir a sua vaga e, de preferência, estar entre as 10 primeiras para ter esse super bônus, que é essa chamada de vídeo que a gente vai fazer, e aí eu vou mergulhar fundo mais ainda nas suas necessidades e para a gente prescrever um treino da maior qualidade para você. Vou deixar aberto aqui para alguma questão que surgir e já vamos lá para o WhatsApp para abrir o carrinho, ok? Agradeço a todos presentes que ficaram até agora. Espero ter esse prazer de participar, né, como orientador para cuidar de você, cuidar do seu programa de treino. Vai ser uma grande alegria, um grande prazer. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou abrir para perguntas aqui
Então tá aí, tá apresentada a consultoria. Primeiro dia, vou receber aí essas primeiras mulheres que vão tomar essa decisão de iniciar essa nova jornada. Não importa se você está parada, principalmente, mas se você já se exercita, mas está buscando um norte, uma orientação, nós temos aqui muito a te ajudar, muitas ferramentas, e a gente quer realmente dar esse feedback personalizado, pessoal, numa consultoria que você realmente tenha a percepção de que você está realizando um treino que foi pensado em você. Esse é o nosso principal diferencial aqui. A gente quer oferecer uma consultoria personalizada, a gente não quer oferecer um treino copiado, aleatório, que sirva para qualquer um. Nós queremos montar o treino mais personalizado que estiver ao nosso alcance. Está aberto para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Então, essa questão da duração da consultoria, a gente, pela nossa experiência, 4 meses é um tempo bacana para que a gente possa acompanhar toda essa progressão do nível sedentário ou para o fisicamente ativo, ou se a pessoa já estava treinando e ela conseguir ter uma evolução aí no seu programa atual. O principal, o diferencial realmente vai ser esse contato mais próximo na elaboração do programa. E a gente fica à disposição para qualquer dúvida. Não teve nenhuma pergunta até agora aqui, então se você quiser saber mais informações sobre a consultoria, se você estiver assistindo talvez a gravação dessa live, então você acessa a bio do Instagram Academia com Alma, entra no grupo do WhatsApp, ou me manda um direct, ou me manda uma mensagem privada no meu número, e que eu vou te dar todas as informações para que você se junte ao grupo de mulheres que treinam com alma, ok? Então, vou encerrando a live por aqui, agradeço a presença de todas e nós nos vemos em breve. Desejo uma ótima noite a todas.